como uma estratégia pedagógica. Deixa eu só, antes de eu me apresentar até, eu queria saber qual que é a formação de vocês, só para eu poder direcionar um pouquinho mais. Norma, qual que é a sua formação? Se quiser colocar no chat. Elbert, Lucas. Eu sou professor de biologia, sou aqui professor do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus de Ouro Preto, e sou formado em biologia, né, com mestrado e doutorado na área de microbiologia. Ah, bacana, Lucas, obrigada. Norma. Boa noite. Eu sou bióloga também, eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia, e eu sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, bacana. Então, com certeza vocês vão contribuir muito. E Vinícius, você é aluno, professor? Eu sou aluno da Unifesp, estou fazendo licenciatura em Ciências, e esse ano, se tudo der certo, eu me formo. Ai, que bom. Tá chegando, vai sentir falta depois. Né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar. Você pode compartilhar, por favor? E eu quero, como nós estamos em poucos aqui, a hora que vocês precisarem, quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade, e a gente pode fazer um bate-papo sobre o tema, tá bom? Então, vamos lá. Por que eu, né, quis trazer essa temática? Um congresso voltado para a educação, né? Eu consegui assistir umas palestras hoje, principalmente agora a última, falando sobre a questão da formação docente, e é um tema que permeia muito o nosso dia a dia. Então, por isso a importância de trazer esse tema e poder contribuir de alguma forma na formação, né? Principalmente de crianças e adolescentes. Os exemplos que eu vou trazer é muito mais para educação infantil, mas que a gente pode aplicar em qualquer, né, faixa etária, qualquer momento de um processo pedagógico. Pode passar, Vinícius, por favor. Então, só para me apresentar, né, eu sou nutricionista, eu fiz o magistério CEFAM, que era um projeto do governo do estado, tenho também licenciatura, né, em pedagogia, fiz meu doutorado já faz um tempinho aí na Unifesp, no campus São Paulo, na área de gestão de políticas públicas. Atualmente sou servidora na Prefeitura de São Paulo, trabalhei já na Coordenadoria de Alimentação Escolar e atualmente, né, eu trabalho no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. A minha linha de trabalho maior agora é Saúde do Trabalhador, e também sou dirigente sindical do Sindicato de Servidores Municipais. E aí eu sempre coloco que eu sou a mãe, né, do Gabriel, e esse é um dos meus maiores desafios, principalmente em questão à alimentação, né, porque tem um prato super saudável, mas aqui também está tomando um sorvete que faz parte do nosso contexto. Então, por isso que é importante a gente discutir essa temática e trazer para que ela seja cada vez de uma forma mais natural. Pode passar, Vinícius. E aí, eu quero falar um pouquinho do programa, e assim, né, o programa é um programa nacional de alimentação escolar, mas eu trouxe uma temática aqui para a gente discutir dentro da iniciativa privada, também dentro da escola particular, né, porque ele não precisa seguir um programa, mas a gente pode usar as diretrizes do que a gente tem de política pública para melhorar a saúde desse grupo também, que ele também acaba ficando desassistido. Ontem eu conversava com um colega e eu até falava, poxa, né, na hora que o privado perceber que o que a gente tem dentro do serviço público é o que tem de melhor, ele vai apostar nisso também, né? Então, a política pública relacionada à alimentação escolar que a gente tem hoje para a população, para o aluno da escola pública, tanto do ensino da educação infantil quanto para a educação de jovens e adultos, hoje é uma das melhores do mundo. Então, por isso que a gente tem que aproveitar esses conceitos, essa formação, para que a gente possa melhorar no dia a dia na construção desse aluno. E hoje, né, eu tenho dois professores aqui da área de biologia, principalmente quando a gente discute até a produção desse alimento, dos recursos que a gente tem, como a água, o quanto é importante, o quanto isso é fundamental para que a gente tenha também uma alimentação mais saudável. Pode passar, Vinícius, por favor. E aí eu só trouxe um histórico, que ele é um dos programas, né, mais antigos, ele teve origem na década de 40, e 88, a alimentação escolar, ela consagrou-se como direito constitucional, sendo um dever do Estado garantir, no mínimo, 15% das necessidades diárias do escolar. Claro que isso vem aprimorando, porque hoje a gente tem saúde integral,
Hoje a gente tem, né, escolas parciais. Aqui em São Paulo, a gente tem hoje uma coisa que ampliou, foi o atendimento. A criança pode ficar até às 19 horas, que também é um problema, né? Porque a criança ela fica 12 horas dentro da escola. Então, eu, em visita a algumas unidades escolares e questionando, a escola até fala que a criança muda o comportamento, ela fica uma criança mais agressiva, ela está longe né, do meio familiar. E aí a gente até discutir a política de saúde de trabalho da mulher, a gente não discute, mas a ampliação da escola. Mas já que está dado esse cenário, a gente tem que pensar numa alimentação que atenda às necessidades dessa criança e principalmente ela consiga trazer conceitos, ela consiga trazer experiências para que ele tenha um hábito mais saudável da vida toda. Pode passar. E aí, o que é alimentação escolar, né? Entende-se por alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independente da sua origem, durante o período letivo. E a alimentação é um direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado será promovida e incentivada com vista ao atendimento das diretrizes que a gente tem em resolução, a resolução 6 de 2020. Pode passar. Ela é baseada, né, em 4 documentos estratégicos: a Constituição Federal, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a gente tem o Guia Alimentar, e aí também tem as diretrizes, tem um cenário do que a gente tem hoje de adoecimento, perfil do estado nutricional da população brasileira. Direito humano à alimentação adequada, né? Então, eu sempre faço essa discussão, o quanto é importante a gente entender que uma alimentação saudável também é direito. E a gente está num momento tão delicado, né, de retorno da fome, pós-Covid, que às vezes a gente acha que a alimentação escolar, que bom que o que está sendo oferecido é melhor do que nada. E não, a gente tem que brigar por uma política que garanta o direito à qualidade disso, discutir a questão do rótulo, a gente exigir a qualidade nutricional, a quantidade adequada para que supra a necessidade da criança e da população como um todo. Tá? Né? E aí a Constituição Federal, ela traz tanto o artigo 6º, né, que são direitos sociais, a educação, a saúde e a alimentação, assim como o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade. Então, por exemplo, a gente tem hoje aqui no município de São Paulo crianças entrando com 1 mês na escola, né? Qual o problema disso? Ela está sendo privada do aleitamento materno, por exemplo. E por que a mãe coloca com 1 mês de vida na escola? Porque muitas dessas mães, ela acaba tendo um vínculo de trabalho precário. Então, são autônomas, né, trabalham como diarista, por exemplo, e tem que retornar. Então, acabam não tendo uma proteção social e não garantindo o direito da criança, né, de receber. Então, e aí, por isso, hoje, por exemplo, aqui no município de São Paulo, a gente também tem uma experiência que é SEI Amiga do Peito, que são centros de educação infantil preparadas para acolher aquela mãe que queira amamentar no horário, né, de escola dessa criança. Então, ela pode ter uns horários que ela pode sair no lanche da manhã, no lanche da tarde, e é uma sala preparada para receber e para deixar um ambiente mais adequado para que o aleitamento materno aconteça da melhor forma. No artigo 205 também da Constituição, a educação é um direito de todos e dever do Estado, né? E será promovida e incentivada com a colaboração também da sociedade, por isso a importância da discussão. A gente está tendo os conselhos, as conferências, tanto de saúde, segurança alimentar, também está tendo a Conferência Nacional de Educação. É importante para que a gente possa, né, construir junto o modelo de escola que necessário e que precisa. E também dentro do artigo 2008, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio do programa de suplementar de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Pode passar. E aí a Organização Mundial... E aí é importante olhar isso como direito, mas entender o que seria a saúde, né? Então, a saúde, o conceito de saúde vai além da mera ausência de doenças, e é possível ter saúde quando a gente tem um completo bem-estar físico, mental e social. Então, é um equilíbrio disso. Então, hoje a gente sabe que a demanda, por exemplo, da saúde mental
cresce, tá? Né, cada vez maior e principalmente acometendo os profissionais tanto da educação quanto da saúde. Semana passada foi lançado, quem tiver interesse posso compartilhar com vocês da Fundacentro, foi lançado um estudo para discutir justamente a saúde mental dos professores. Então, essa é uma vertente que a gente tem que estar trabalhando e a criança ela não está fora disso, por isso a importância do processo educativo e trazer a alimentação como uma ferramenta estratégica para isso. Aí a gente tem, né, quem é o pessoal que é da área de saúde já conhece os determinantes sociais de saúde, quanto isso impacta na nossa condição de vida e de trabalho, e vai impactar também no desenvolvimento da criança, principalmente mais saudável, pode passar. E aí a gente tem esse cenário, né? A gente tem um cenário de obesidade, doenças crônicas, cada vez mais frequente, mas a gente também tem esse outro lado aqui. Tanto que a gente vivenciou a pandemia e foi possível perceber que a gente também não está preparado para enfrentar doenças infecciosas, a própria desnutrição com a insegurança alimentar ela tem crescido cada vez mais, e deficiências nutricionais. Então, o Brasil é um país que tem uma dupla carga de má nutrição e insegurança alimentar e nutricional, né? E é importante promover a alimentação saudável no curso da vida para que a gente consiga reverter, mudar esse cenário. Pode passar. Né? E aí, dentro do guia, e aí depois eu posso compartilhar com vocês todos esses materiais, que é importante porque são referências, e hoje mesmo, né, também estava participando de uma conferência sobre a água, aqui, eu não sei se, né, quem não é de São Paulo, mas deve estar acompanhando, que a gente está aqui com a proposta de privatização da Sabesp. Né? E aí é um grande problema, porque é um bem comum, que vai virar, né, objeto de lucro. E aí a gente discutia justamente a importância da gente entender o que é uma alimentação saudável, para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia e a gente consiga fazer a defesa. E aí a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que ele traz justamente esse resumo, esse contexto de forma muito rica. Né? Então, ela coloca que a alimentação é mais que ingestão de nutrientes, né? A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, como também aos alimentos, que contêm e fornecem nutrientes, e como alimentos são combinados entre si. Então, a biodisponibilidade, se aumenta a absorção de ferro, se diminui. Então, essa junção também é importante, assim como o modo de comer e as suas dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então, por exemplo, a festa é muito ligada à comida. Então, culturalmente, isso tem que ser valorizado e tem que ser levado em consideração na hora que a gente vai fazer, por exemplo, uma orientação nutricional, porque vai influenciar diretamente a saúde e o bem-estar. Segundo, né, um outro princípio do guia, as recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Recomendações feitas por guias devem levar em contato o cenário atual e evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Então, hoje, a gente tem também pesquisas mostrando quanto o ultraprocessado tem impactado de forma muito negativa no aumento do câncer, por exemplo. Então, a gente tem que pensar num guia que também ajude a discutir essa questão e pensar em soluções para a gente diminuir essas prevalências, né? E a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade no meio ambiente. Então, a gente hoje também discutia a questão do agrotóxico, né? Cada vez maior, a cultura do orgânico, ela tem ficado cada vez mais distante, porque se agregou um valor ao alimento orgânico, então ele é muito mais caro, então cada vez a gente vai ter menos acesso a esse tipo de alimento, e aí por isso que eu coloquei lá atrás a importância da gente entender que de comer bem, né, além de ser um ato político, é um direito humano. Então, por isso que a gente tem que fazer essa defesa. Pode passar, Vinícius. Um outro princípio, né, os diferentes saberes geram conhecimento para a formulação dos guias. Então, por exemplo, o Brasil ele é enorme. Cada região tem sua cultura, tem seu hábito, tem a forma de... Por exemplo, vou dar um exemplo da mandioca, né? A gente conhece pela própria terminologia, em cada região do país a gente tem uma terminologia. Vou dar um outro exemplo, cuscuz. Né? A gente tem o cuscuz paulista e tem o cuscuz baiano. Tem diferença? Gritante. Né? O cuscuz baiano, geralmente, ele é feito só com a milharina, e aí é o hábito de comer com leite ou com carne seca. Já o nosso,
Aqui em São Paulo a gente coloca legumes, sardinha, né, milho verde, enfim, ele tem uma outra apresentação que você tem que levar em consideração. Qual que é melhor? Não tem o melhor, né? Tem que respeitar essa questão da soberania alimentar, tá? E o quinto princípio, que os guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Ele vai proporcionando, ele vai apresentando formas da gente pensar no cardápio mais adequado, de junções que eu possa estar fazendo, para que a alimentação também garanta autonomia, né, para fazer escolhas e para que exija um cumprimento do direito humano, alimentação adequada e saudável. Pode passar. Né? E aí também tem um guia alimentar para famílias de crianças e menores de 2 anos. Então, um dos princípios também é a saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos. O ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação de hábitos alimentares e o acesso a alimentos adequados e saudáveis, a informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias. Então, quanto mais cedo, quanto mais eu oferecer esse tipo de informação, tanto para a família quanto a criança, com certeza o hábito mais saudável vai perdurar por muito mais tempo. Pode passar. E aí depois eu compartilho também o guia bem completo, é bem legal, porque ele fala de aleitamento materno, ele fala sobre introdução alimentar, então ele vai, né, trazendo informações bem ricas, tá? Outra questão, a alimentação é uma prática social e cultural. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares saudáveis também, né? Por conta da produção desse alimento. Hoje em dia, por exemplo, como eu já falei da questão da água, é um recurso aí que a gente tem que cuidar com muito carinho, e que é fundamental para a agricultura. O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação. Então, quanto mais cedo a criança tem acesso a uma alimentação variada, menor o risco dela ser seletiva. Então, quanto mais ela experimenta, menos ela rejeita quando adulta. Pode passar. Né? Uma outra questão é o modelo de perfil nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde. Ele traz parâmetros significativos para a gente entender o comportamento da população brasileira. Então, a obesidade vem aumentando cada vez mais, com ela as doenças crônicas. Isso é impacto, né, de políticas que a gente não fez lá atrás e que é importante estar retomando, tá? Então, só para a gente, de um resumão, né? Então, eu tenho, por exemplo, restrição da promoção e publicidade dos alimentos. Isso é uma briga que desde 2008 tenta se aprovar regras para que a gente veicule informações sobre alimentos. Por exemplo, tem uma que tem funcionado muito bem, mas ele mexe a indústria dribla, é a questão da divulgação de alimentos para menores de 2 anos. Leite em pó, por exemplo, né? Não pode. Isso ela tem funcionado porque é uma forma de proteger. Só que de vez em quando, assim, no YouTube, você está vendo algum vídeo, alguma coisa, aparece uma informação de um leite para criança menor de 2 anos. Então, de alguma forma, eles vão driblando e ao tempo todo a gente tem que usar isso como ferramenta para proteção mesmo, né? Tanto da criança quanto proteção para que eu não tenha acesso à propaganda e a estímulos de uma alimentação cada vez mais inadequada. Outra coisa importante, né, é a regulamentação da alimentação escolar. Programa de alimentação e venda de alimentos e bebidas na escola. Então, na escola pública, por exemplo, não pode ter mais cantina, as famosas cantinas. O que a gente vê na escola particular? A gente vê a cantina. Só que tem uma outra questão, embora a escola pública também não possa estar vendendo mais alimento, o que eu tenho muitas vezes? O entorno dela. Né? Então, tem aquele carrinho que o homem leve, abre o porta-malas e faz ali, monta o seu ponto de vendas. Então, se a gente fortalece esse processo de educação e a criança, ela se insere nesse processo, eu consigo também fazer com que isso diminua o impacto do acesso a uma alimentação não adequada, tá? Outra coisa importante, o uso de rótulos, né? E aí a gente conseguiu aprovar o ano passado na Anvisa, justamente informações que vocês já devem ter visto, né? Cuidado, alimento rico em gordura, alimento rico em açúcar, e assim por diante, para que a gente também seja um alerta, como tem na questão do cigarro, né? Mas ela também não é suficiente sozinha. A gente tem que reforçar a importância desse tipo de mensagem. Definição de políticas de tributação para limitar o consumo de alimentos não saudáveis. Então, também está se discutindo aumentar a tributação de cigarro, por exemplo,
bebidas açucaradas, né? Avaliação de subsídios agrícolas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho subsídio para agrotóxicos, mas eu não tenho subsídio para uma agricultura orgânica e favorecer isso. Então, eu tenho que também pensar nesse conjunto. E também a seleção de alimentos a serem fornecidos, né, a grupos vulneráveis por programas sociais. Vou dar um exemplo que vocês vão ficar chocados. Aqui em São Paulo, a gente tem assistência social 97% terceirizada. E faz uns 20, 30 dias, dentro de um centro de acolhida à população de rua, foram encontrados mais de 20 quilos de carne estragada. Aí você fala, poxa, será que eles iriam utilizar, né? Às vezes estragou, e aí tira aquela carne estragada, e aí foram fazer uma vigilância em outro equipamento, essa carne estragada de uma unidade foi parar em outra. Por quê? Porque um pouco se importa com essa população. Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo também e pensar como uma política social o acesso à alimentação adequada. Pode passar, Vinícius. Né? E aí, eu trago também que o guia faz essa defesa do que são alimentos, né? Ultraprocessados, alimentos processados e o in natura. Então, o ultraprocessado é aquele que já está pronto para consumo, basta, né? Desembalar e comer, por exemplo, eles são ricos em gorduras, ricos em sódio e principalmente aditivos. Eu tenho minimamente processado, que seria, por exemplo, milho em latinha, né? Que muitas vezes ele só tem água e sal, e eu tenho o in natura, que deveria ser a base da nossa alimentação. E esse dado é chocante, que é o dado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela fala que crianças brasileiras de até 5 anos e o consumo de ultraprocessados. Pelo menos 8 crianças menores de 5 anos já tiveram acesso a alimentos ultraprocessados de forma contínua. Por quê? Porque a mídia está aí o tempo todo, né, mostrando a importância e o quanto impacta e é importante o consumo do alimento processado. Uma outra coisa, por exemplo, uma vez eu orientei um TCC e a gente avaliou peças publicitárias em programas infantis. Né? E a maioria dos programas infantis eles são de manhã. Né? Hoje já tem mudado um pouquinho, mas naquela época era o Canal 5 e o Canal 7 que tinham programas desenhos infantis. E o único alimento dito para adultos que apareceu nesse horário era a lasanha da Sadia. Porque ela faz aquele apelo de eu amar o meu filho, eu amar a minha família, cozinhar com amor. E aí a mãe geralmente está tarefada, né? Aquela que ainda consegue estar em casa antes da criança para a escola, por exemplo. Poxa, por que não, né? Um alimento que já está pronto, 15 minutos a criança acaba gostando, e aí a publicidade é muito perversa, porque você até fala, um alimento de adulto dentro de um canal, uma programação infantil, mas quem decide o poder de compra? Quem tem o poder de compra? Não é a criança não fala, mãe, eu quero comer lasanha. Então, a publicidade, ela ataca direto a informação para que a mãe vá lá e consiga estar, né? Ela vai ter acesso ao alimento e vai estar oferecendo para a criança, e aí contribui para a formação do hábito alimentar. Então, a gente tem que estar de olho nessa questão, tanto da mídia quanto da questão do ultraprocessado. Pode passar, por favor, Vinícius. Né? Eu não sei se alguém já viu esse filme, Muito Além do Peso. Se alguém já teve a oportunidade de assistir esse documentário, ele é bem bacana, porque ele fala justamente a questão dos alimentos ultraprocessados, o quanto as crianças não conhecem de natura. Ó, a Norma colocou que é maravilhoso, né, Norma? E é interessante, você deve lembrar, que quando mostra, por exemplo, Lucas, vale a pena, viu? Até para a gente, né, Norma? Não sei se você mudou muito o olhar com a alimentação, né, porque dá essa provocada. E aí, por exemplo, tem uma cena que lá na região do Amazonas, eles têm uns barcos, a Nestlé tem um barco, que a população... Sim, eu lembro. Oi, Norma. É marcante, né? Não muito. Chega a vacina, mas chega o barco da Nestlé. Não, e a criança, eles ficam esperando de forma muito ansiosa, né, para comprar o chocolate. E aí tem uma cena, ele até fala, eu queria comer lanche, né, McDonald's, que é o que a mídia chega, a propaganda chega, mas não chegava a ele. Só que agora o alimento está chegando. Né? Então é isso, e é marcante. Então acho que vale a pena assistir até para a gente mudar um pouquinho a nossa alimentação, porque no dia a dia a gente esquece, né? Na correria, às vezes não dá tempo de almoçar,
às vezes não dá tempo, vai comer um lanche, aí come qualquer lanche. Então, acho que vale a pena a gente repensar a nossa alimentação também, tá? E, Mas vale Sheila, a pena... Oi? desculpa interromper, mas Por sobre favor. esse documentário, uma coisa que me marcou foi a história, por exemplo, da batata Ruffles. As crianças não reconhecem a batata, mas elas reconhecem a batata no saco de Ruffles. Então, aquilo ali foi muito marcante para mim. Assim, realmente vale muito a pena esse documentário. Não vale. E vale usar como estratégia no dia a dia de sala de aula, né? E aí eu até trago para essa questão, por exemplo, eu assisto muito o Globo Rural. O Globo Rural, claro, que ele tem um olhar muito dentro do agronegócio, né? Não dá para falar que bonitinho não é. Mentira, ele faz isso mesmo. Mas ele traz um pouquinho da agricultura familiar, ele faz essa discussão. E há um tempo atrás mostrou que o Brasil está sendo pioneiro na produção de batata. Aí, no primeiro momento, fala, poxa, que bacana, né? Mas é essa batata que a Norma citou, porque ela é um ultraprocessado, ela não é uma batata, ela é uma massa, e depois ela tem um formato cortado como se fosse um formato de uma batata chips, e aí engana, né? E aí, claro que ela é muito mais gostosa, porque ela é temperada, ela é um produto, ela não é... E aí, às vezes, por exemplo, a nossa batata, se a cliente fazer uma batata palito, nunca vai ficar igual ao do McDonald's. Por quê? A nossa é só batata, deles não. Tem mais de 5 ingredientes. Então, por isso que é importante a gente começar a pensar. E aí, quando você começa a ter esse raciocínio, será que a alimentação saudável é tão cara assim? Né? Então, se eu começo a fazer as trocas, por exemplo, um trio hoje dá até uns R$ 30, aqueles combos do McDonald's, né? Se eu procuro um quilo bacana, eu como com 30, mas eu como muito melhor. Então, é fazer essas trocas. E a alimentação dentro da escola permite isso. Por isso que vem o questionamento, qual que é o papel da escola nesse processo? Né? Não dá para a alimentação escolar ela ficar só ali como uma subsistência. Tem que dar alimentação para a criança, porque a criança não pode ficar 6, 8 horas na escola sem comer. Não, tem que ir além. A gente tem que começar a pensar isso. Então, pensar na horta, por exemplo, pensar na forma da compostagem, de redução de lixo, enfim, dá para a gente abordar aí bastante coisa, e depois eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Mas é isso, acho que quem não assistiu vale a pena, tem no YouTube, acho que vale o... Tem a salsicha, né, Norma? Lembra como faz salsicha? Sim, os ingredientes da salsicha, você não reconhece nenhum deles. É, mas não conta não, tá? Deixa o pessoal assistir. Sim. Eu falo que eu brinco, às vezes eu falo, ai, tenho vontade de comer um dog, mas aí eu lembro, eu falo, não preciso. Não preciso, né? Porque se fosse carne, estava bom. Tanto que aí as pessoas falam assim, mas na Alemanha o pessoal come muita salsicha, muita linguiça, né? Mas é um outro processo. Aí é feito com carne, aqui é feito com sobra de alimentos, e fora o que não é alimento, tá bom? Outra coisa que vale a pena vocês darem uma olhada no rótulo do nugget. Tem até celulose na sua composição nutricional, nos nutrientes. Tem leite, tem soja, porque é para reduzir o teor de carne, porque a carne é um item caro. Então, eu vou tentando substituir, mas a propaganda aqui que eu falo, 100% de carne de frango. Peito de frango. Mentira. Comecem ali os rótulos para a gente começar a refletir, tá bom? Mas pode passar, Vinícius. E, pessoal, quem quiser tirar, acrescentar, perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Pode passar. Isso. E aí, um outro conceito que a gente tem que trabalhar para pensar até no filme Muito Além do Peso é qual o conceito de segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos acesso regular, permanente a alimentos de qualidade. Então, por exemplo, essa batata Ruffles não é um alimento de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, como, né, bases práticas, promotoras da alimentação, diversidade cultural, ambiental, cultural, econômica, socialmente sustentável. Quando Dória, isso vai fazer quase 8 anos, assume a prefeitura de São Paulo, o que ele faz? Ele acaba com a Cracolândia, né? Ele simplesmente vai lá e aí tem o Caco, o Cadu, eu posso também mandar para vocês esse vídeo depois, que é um morador de rua, que vão entrevistar. E aí, no meio na entrevista, ele fala assim, olha, eu agradeço muito a doação de vocês, mas eu não aguento mais comer doação.
eu não aguento mais comer salsicha. Por quê? Porque não se, né, embora ele esteja numa situação muito vulnerável, não se leva em consideração essa questão de diversidade cultural, por exemplo. Né? Então, não é porque ele é um morador de rua, ele tem uma alta vulnerabilidade, ele tem que aceitar tudo aquilo que se impõe. A gente tem que parar para ouvir também. Então, é muito legal essa fala dele, porque é isso. Né? E aí, o Covid, o que ela faz? Ela agrava um pouco essa situação. Né? Porque aí, hoje, por exemplo, antigamente, qual era o perfil de morador de rua em São Paulo? Eram homens, a grande maioria. Hoje são famílias com crianças pequenas, crianças que são amamentadas na rua. Então, a gente tem que começar a entender que... E aí, essas crianças, será que elas vão ter acesso à escola? E caso elas tenham acesso à escola, que alimentação está sendo oferecida? Qual a importância da alimentação adequada dentro do ambiente escolar? E aí, por isso, a importância de discutir o conceito de segurança alimentar e nutricional. Pode passar, Vini. Né? O que a gente tem, por exemplo? Ó, eu quis trazer esse dado até para dar uma provocada, insegurança alimentar e insegurança hídrica. Em 42% dos domicílios onde falta água, também existe a fome. Só que a gente tem, e aí eu tenho mais algum, Juscelene, Adeline, Lúcia, qual a formação de vocês? O Lucas da Norma, biólogo, né? O Vinícius caminhando aí para a licenciatura, também finalizando. Hoje a gente não tem, por exemplo, em São Paulo, não chega a 43% de saneamento básico. E é uma cidade rica, né? Então, imagina o quanto isso vai impactar na saúde da população como um todo, e por isso que a questão da alimentação escolar tem que ser algo bastante elevada a sério, porque ela é promotora dentro desse contexto. Pode passar, Vinícius, por favor. Né? E aí vem o objetivo da Política Nacional de Alimentação Escolar. Tem por objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, então ela não pode ser só uma questão, né, de só fornecer nutrientes, né, até porque esses nutrientes também favorecem o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações e educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Pode passar. Né? E quais as diretrizes do PNAE, então? Né? Eu tenho como diretriz aqui, ó, alimentação saudável, né? A questão da sustentabilidade. Então, são 6 diretrizes básicas para a gente poder aprimorar e trazer no nosso dia a dia. Então, não dá para pensar em sustentabilidade, por exemplo, só na hora que está comendo. Eu tenho que pensar no contexto. Como esse alimento chega na escola? Tem desperdício? Como que eu trabalho a questão do desperdício da criança, né? Será que o autosserviço seria uma estratégia para diminuir o desperdício? Ou aquele prato pronto que a merendeira faz e não respeita o hábito alimentar da criança? E às vezes não é um hábito nem em relação ao alimento em si, mas a composição. Por exemplo, eu lembro de um menininho que a mãe colocava o feijão por cima do arroz. E na escola, a merendeira colocava o feijão e o arroz por cima, e ele não comia. Porque ele aprendeu que o feijão tinha que estar por cima do arroz. Então, às vezes, essa autonomia também é importante ser levada em consideração, e ela não demanda nada além. Né? Então, talvez o autosserviço fosse uma estratégia para reduzir e para estar ligado a essa questão das diretrizes do PNAE. Pode passar. E aí, de novo, né? É uma discussão para fazer só na escola pública? Não, é para a gente pegar esses conceitos e mesmo quem trabalha na escola privada ou pretende estar numa escola privada, levar esse conceito também, que tem uma resistência danada, né? Por exemplo, esses dias a escola que meu filho estuda veio conversar comigo, falou assim, você não pode... eu só queria alguém para assinar o cardápio. Oi? Assinar o cardápio? Não é isso. Eu acho que a alimentação ela tem que ser além, né? E aí eu orientei e falei, olha, procura um profissional. Hoje a gente tem nutricionistas que trabalham só na área de alimentação escolar, principalmente da escola privada, que tem um outro conceito, que tem qual que é a lógica do colégio privado, também é a questão do lucro, então ela também não vai depositar, né, uma alimentação só. Ela pensa que ela não é uma alimentação mais saudável, mas ela vai pensar em como economizar nisso também. Então, a gente vai fazendo esse contraponto. Por isso que é importante pensar nessas diretrizes e como que eu vou aplicar no meu dia a dia e, principalmente, como que eu aplico isso até dentro da minha casa,
né? Porque não adianta eu faço um trabalho em casa, a escola faz outro, e a criança, ela absorve tudo. Então, é importante a gente também buscar esse equilíbrio, tá? Então, ó, primeiro, né? O emprego da alimentação saudável e adequada, tá? Uma outra questão é a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem no currículo escolar. Quanto que a gente não consegue aprofundar a questão do currículo, da matemática, da história, da biologia, nem se fala. Biologia tem inúmeros recursos aí, desde o nutriente, da produção, né, da questão da sustentabilidade, da produção de lixo. Olha quanta coisa a gente dá para usar o alimento como esse recurso pedagógico, como essa estratégia pedagógica, né? E a universidade do aluno, todo aluno da escola pública tem que ter acesso à alimentação de qualidade e quantidade. Pode passar, principalmente em educação básica. Né? A participação da comunidade no controle social, então, eu não sei se todo mundo sabe, mas tem o Conselho de Alimentação Escolar, que são o CAI, né, que é importante, ele vai monitorando como que essa alimentação vai sendo oferecida, a aceitabilidade da criança também é importante, tá? O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados. Hoje, por exemplo, o PNAE, ele sugere, né, ele orienta para que se compre até 30% da agricultura familiar e também a agricultura orgânica. Então, ele vai favorecer o pequeno agricultor, principalmente cidades do interior, né, que a gente tem isso muito mais próximo, mas São Paulo tem muita agricultura familiar, tem agricultura de subsistência ainda. A gente tem, por exemplo, Guarulhos, um dos maiores produtores de quiabo da região, né, da Grande São Paulo. Então, são cidades que também produzem, que a gente também pode estar favorecendo com o programa a compra desse alimento, até para potencializar a questão da autonomia desse agricultor, né, para que ele possa investir também numa agricultura cada vez mais orgânica, com menos resíduos e assim por diante, tá? Outra coisa importante, né, ó, direito à alimentação escolar, visando a questão da segurança e principalmente diminuindo a questão da vulnerabilidade social. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes, quantos que a gente já não ouviu falar, poxa, a criança vai para a escola só para comer, né? E isso ainda existe. Tem crianças, por exemplo, quando eu falei que as crianças estão ficando até 19 horas, qual que foi a orientação do Departamento de Alimentação Escolar? A criança janta por volta de 4h30, quando for 6 horas, oferece um leite. Não foi suficiente. Algumas unidades tiveram que passar a oferecer sopa, porque a criança tem fome. Então, muitas vezes é isso, né? E às vezes a mãe deixa a criança o dia inteiro na escola, porque sabe que ela vai ter acesso a uma alimentação mais saudável do que dentro de casa, por conta dessa questão dessa vulnerabilidade, da falta de uma alimentação mais saudável. Pode passar, Vinícius. Né? E aí o CAI, como eu coloquei, né, ele é formado tanto por trabalhadores da escola, ao poder público, assim como pais, para poder fiscalizar o cumprimento dessas regras. Hoje mesmo, na reunião, por exemplo, a mãe de um aluno, a avó de um aluno, foi reclamar que o neto falou assim, o que teve sexta-feira na escola? É peixe. Ai, você adora. Mas eu só pude comer um pedacinho. A professora falou que se comesse 2, ia faltar para as outras crianças. Opa, vai ter alguma coisa errada, né? Ou o cardápio não foi bem planejado, comprou menos, ou, por exemplo, lá é uma gestão terceirizada. Será que a gestão terceirizada já não está oferecendo menos justamente para gastar menos também? Enfim, então o CAI serve para a gente fiscalizar isso. De que forma que está chegando, porque também não adianta, por exemplo, lembra aqueles muffins, aqueles suquinhos de soja? Tentaram implantar na alimentação aqui em São Paulo, não funcionou, a criança teve baixa aceitabilidade. Ou seja, adianta comprar, gastar e a criança não aceitar? Então, isso também é importante para o CAI estar acompanhando e estar fiscalizando todo esse processo. Pode passar, Vinícius. Né? Outra responsabilidade também são os cardápios, né? O cardápio também é uma estratégia, uma ferramenta pedagógica muito importante, muito rica para a gente usar no dia a dia. Então, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados na responsável técnica do programa. Então, geralmente, o município tem uma responsável que, né, orienta o cardápio de todas as unidades, tá? Tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade, e pautar-se na subjetividade, sazonalidade
e diversidade agrícola da região e da promoção da alimentação adequada e saudável. Uma outra experiência também que aconteceu aqui, uma determinada gestão comprou filé de arraia. Alguém já comeu filé de arraia? Não. É muito comum no Nordeste. Fortaleza, a população lá come bastante. Ou seja, se eu trago para cá, Norma, a chance o peixe já tem baixa aceitação. Filé de arraia, com certeza, vai ser maior. Então, isso também eu tenho que pensar na hora de montar um cadastro. Né? Por exemplo, feijão preto. Quando tem feijão preto aqui com a criançada, já grita o quê? Feijoada. Já no Rio de Janeiro, feijão preto é no dia a dia. Né? Para nós é o carioca no dia a dia, lá é o preto. Então, por isso que é importante a gente pensar nesse conjunto, né? Ó, a Juscelene colocou, nunca comi esse filé. Eu também não. E aí, outra coisa, por exemplo, você pega Santa Catarina, tem um hábito alimentar, né? Em São Paulo, você vai para o interior, já é outro hábito alimentar. Então, isso também tem que ser respeitado. Aqui no município tem muito quilombolas, indígenas. Tem uma aldeia indígena na região sul que pediu para não mandar carne, pediu para mandar peixe com maior frequência, né? Por quê? Porque é hábito. Se você vai mandar carne, a tendência disso ser jogado fora, ser desperdiçado é outra coisa. Outra coisa também que eles pediram, que eles não querem talheres. Quer dizer, tem o hábito de comer com a mão. Isso tem que ser respeitado, tá? A Juscelene colocou aqui ó, no chat, né? Feijão preto eu como normal, sem ser feijoada. É, isso mesmo. Só que algumas crianças já associam o feijão preto só com feijoada. Mas tem na escola também, não tem a linguiça, por exemplo. Pode passar, Vinícius. Tá? Outra coisa importante, ó, a resolução, o que ela fala? Que é proibida a oferta de gorduras trans industrializadas em todos os cardápios da alimentação escolar. É proibida também a oferta de alimentos ultraprocessados, né, ó, pães, achocolatados, biscoitos, bolos industrializados, e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para crianças de até 3 anos. Aqui o pessoal tem utilizado batata doce, abóbora ou banana para adoçar o leite. Está tendo resistência? Bastante. Por quê? Porque a criança em casa, e aí por isso é importante aliar com a família. Não adianta eu adoçar o leite com banana aqui em casa, por exemplo, e na escola dá açúcar ou vice-versa. Então a escola adoça com fruta, mas a mãe dá açúcar. Quando chega na escola, a criança tem baixa aceitação. Por isso a importância da gente conversar. Essa foto aqui eu tirei do filme Muito Além do Peso. Olha quanto que tem 1 litro de suco Del Valle, ele tem 145 gramas de açúcar. E não é só o açúcar da fruta, é o açúcar de adição. Então, olha a quantidade de alimento calórico a gente acaba consumindo sem nem perceber. E às vezes o fato de eu não conhecer, e aí quando vai lá olhar no rótulo, está assim, ó, 27% de suco de fruta. E o restante? O que é isso? Né, os 30% faltam. Ele não é 100% de suco, então por isso que ele vai enganando, e hoje na alimentação escolar não pode ter mais na escola pública. Pode passar, Vinícius, por favor. Né? E aí vem o quê? As ações de educação nutricional e de segurança alimentar. Então, é uma ferramenta, uma estratégia de potencial, né, enorme para que a gente possa aprimorar essa discussão. Então, ó, e aí trazer a criança para esse centro também da discussão, né? Porque às vezes a gente vem aquela coisa, a criança tem que comer aquilo que eu ofereço. Não, ela tem que ter autonomia para escolher também. É importantíssimo isso. Porque a partir do momento que ela se sente, né, ela participa de todo esse processo, ela se sente muito empoderada. Então, ela vai aprender a escolher e ela vai se fortalecer. Você retorna um para mim, por favor? Isso. Então, assim, só para colocar, né, que a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem que perpassa de maneira transversal e currículo escolar. Vai abordando o tema alimentação e nutrição, desenvolvimento de práticas e habilidades que promovam, né, uma vida mais saudável na perspectiva dessa segurança alimentar e nutricional. A atuação coordenada dos profissionais de educação e do responsável técnico e demais nutricionistas para que a gente tenha sucesso na educação nutricional. Pode passar. Né? A educação nutricional é um conjunto de ações formativas, de prática contínua e permanente, transdisciplinar
intersetorial e multiprofissional, que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, o estado de saúde, né, do escolar e a qualidade de vida do indivíduo. Né? E eu vou pegar de novo aquele exemplo que a Norma deu. Né? Por exemplo, o vídeo, ele impacta, e aí quando você constrói uma discussão em cima do vídeo, por exemplo, com certeza ele potencializa a adoção de forma voluntária de algumas questões relacionadas à alimentação. Então, por exemplo, a salsicha, ultraprocessado, né, a mortadela, o presunto, você começa a refletir e começa a mudar suas escolhas. Então, por isso que é importante fazer com que a criança vivencie esse momento. Aquela história do proibido, ela nunca deu muito certo. Né? Ai, não pode comer, não pode comer, não pode comer. Tanto que eu tenho um problema grave aqui em casa. O meu não pode ver o refrigerante vermelho. Vamos ver se alguém sabe qual que é. Arrisca. Qual que tem uma lata vermelha? Coca. Então, ele em algum momento viu e ele fica, mãe, você não tinha me dar um refrigerante vermelho? Um dia você me dá um refrigerante vermelho? Por enquanto, eu tenho conseguido trabalhar, né? Mas vai chegar uma hora que eu não sei se alguém já ofereceu e eu não vi, mas ele associou que ele quer. Então, por isso que de forma voluntária e construindo, é muito, né, é importante que ele também se sente importante nesse processo. E aí, com a criança, ela aprende muito mais fácil, né? Então, aí ela aceita essas questões. Então, transversal e transdisciplinar e intersetorial. Diferentes saberes e temas relacionados à alimentação nos campos da cultura, da história e da geografia. Por exemplo, né? A banana veio de onde? Como que a banana chegou no Brasil? Né? Ela é africana, como que se produz? Que clima que é melhor? Que solo que é melhor? Então, olha quantas coisas eu posso estar discutindo com a questão do alimento. Pode passar. Né? A gente tem as diretrizes, né, básicas da educação, também que fala que os currículos devem abranger de forma obrigatória, né, o estudo da língua. Por exemplo, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente de matrizes indígenas, africanas e europeias. Então, a gente pode discutir a alimentação de matriz africana, o que a gente aprendeu, o que a gente herdou dessa cultura, o que a gente herdou da cultura indígena para a nossa, né, o que a gente come hoje, quanto que isso impacta na economia, por exemplo. Será que a alimentação impacta de forma política? E assim, trazer para as diretrizes básicas mesmo da educação. Pode passar. Né? Outra coisa importante, ó, Base Nacional Comum Curricular. A gente pode colocar nutrição em todas essas competências. Então, por exemplo, né, na competência do conhecimento, ó, a responsabilidade de cidadania, que agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. O quanto que eu não posso discutir aqui, por exemplo, desperdício de alimentos? Né, o quanto que eu não posso discutir a questão da água? Né, o meu quer brincar na água. O que eu falei? Fui explicar para ele que a água está acabando. Né? Ele chegou na escola e falou, olha, professora, a gente tem que economizar água, está acabando. E a escola não tinha discutido isso ainda. Olha como é importante a gente alinhar essas informações e trazer para a prática. Né? Uma outra coisa, olha, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. O que a gente tem dentro da sala de aula? Uma diversidade. E aí, como que a gente trabalha isso? Né? Que nesses dias também, o Gabriel foi levado na academia, aí ele chegou e falou, mãe, o que aquela moça tem? Era uma senhora obesa, né? Ele falou, mãe, o que a moça tem no braço? Eu falei, ela é alta. Ele falou, não é não, ela comeu muito biscoito. Eu levei até um susto com a associação que ele fez. Né? Mas é isso, então eu vou trazendo essa coisa do alto, aí eu fui explicar para ele, claro, para não criar também uma questão da gordofobia. Se eu falo, nossa, é gorda, meu Deus, isso aí pode também criar um abismo e não é isso que eu quero. E aí eu fui conversar com ele, da importância de comer mais fruta. E aí eu fui aproveitando aquele insight que ele deu e o quanto que a gente não pode provocar esse autocuidado dentro da escola também, né? Principalmente quando a gente trabalha com adolescentes, tem aquela coisa do corpo, do cultuar o corpo e o risco de uma anorexia nervosa, por exemplo. Então, a gente também é responsável por todo esse contexto, né? E aí, para fechar mais ó, questão da pensamento científico, crítico e criativo.
exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Por exemplo, fazer uma oficina de alimentação saudável, colocar a criança para redigir, para experimentar, fazer misturas, né, gastronômicas e ver o que dá. E aí ela consegue ter um pensamento mais criativo. Ela provar o alimento, por exemplo, um ultraprocessado, um alimento processado in natura, para ver se ela consegue perceber a diferença. E aí ela vai ficando um ser mais crítico, e aí ele também leva para essa questão do autocuidado, para essa autorresponsabilidade. Pode passar, Vinícius, por favor. Né? Aqui é só, né, explicando mais essas competências, pode passar. Né? E aí a resolução 6, né, do PNAE, o que ela fala? Então, ó, considera-se a educação nutricional, né, como eu já coloquei, de forma formativa. Aí aqui pode passar, então eu coloquei de novo. Né? E aí deve-se observar os seguintes princípios no processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, sustentabilidade social, ambiental e econômica. Olha aqui, ó, os professores de biologia, por exemplo, né? Professor de matemática, eu posso calcular quanto custa uma dieta com muito alimento processado, com alimento in natura, por exemplo. Eu posso discutir aqui, ó, tanto na sustentabilidade ambiental, social e econômica, é melhor comprar na feira ou no mercado. Né? Por exemplo, em regiões, quanto mais vulnerável a região, menor o número de feiras livres. E aí isso impacta no aumento do alimento. Aí o alimento in natura fica mais caro, o que nos resta? O alimento ultraprocessado. Então, olha o que dá para discutir com essa diretriz aqui, né? A abordagem do sistema alimentar na sua integralidade. O que é a agricultura orgânica, por exemplo? O que ela impacta? Qual todo o contexto para que ela funcione de fato? Terceiro, valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e perspectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas. Uma vez uma criança lá na alimentação perguntou, tia, não tem farinha? Ah, você gosta de farinha? A minha mãe coloca todo dia no meu feijão. É uma questão cultural. E aí eu posso estudar de onde vem essa farinha, qual que é a base dessa farinha, o que levou para ela virar uma farinha, ou ela já era farinha, que nem a Norma também. Vou pegar o seu exemplo, Norma. A criança não conhecia batata. Ela conhecia a batata Ruffles, mas a batata, o tubérculo, ela não conhecia. Será que a criança conhece a farinha? Ela conhece a farinha. É um alimento processado. Mas será que ela sabe que é a mandioca que produz a farinha? Se a gente trabalhar essa questão, por exemplo, a criança está acostumada a comer cenoura cozida. Será que ela sabe que a cenoura dá para fazer ralada? Será que ela sabe que dá para cortar em rodelas? Será que ela conhece a cenoura? A gente também pode usar isso como uma estrutura, uma ferramenta pedagógica, né? Outra coisa importante aqui, ó, comida e o alimento como referência à valorização da culinária enquanto prática emancipatória. Por exemplo, a farinha, o que a gente já lembra? Poxa, minha mãe era nordestina, então ela comia farinha. Então tem uma questão cultural também que a gente pode trazendo para cá, né? A promoção da autonomia e do autocuidado, aí de novo apareceu. Então, se eu começo a trabalhar essas questões, a criança já começa a aprender isso daí também. A educação enquanto processo permanente gerador de autonomia e participação ativa informada dos sujeitos. A diversidade de cenários de prática, a intersetorialidade. Ela entende que, por exemplo, para eu ter uma feira livre, o que eu preciso? Preciso da prefeitura, eu preciso de outros setores para autorizar a feira livre naquele espaço, toda uma dinâmica. E planejamento, avaliação e monitoramento dessas ações. Pode passar. Ah, importante, a gente documentar. Quem for usar isso no dia a dia como prática pedagógica, o brasileiro, eu lembro, eu tive uma professora da Argentina que ela falou assim, que a gente não relata as coisas. Então, a gente tem que começar a relatar o que a gente faz em sala de aula, processo pedagógico, qual é o resultado disso, para que a gente tenha frutos, né? Outra coisa importante, ó, a autonomia, estilo de vida contemporâneo, ampla, né, oferta de opções, de alimentos e formulações, apolo midiático, influência do marketing. Por exemplo, hoje, o que influencia muito? Instagram.
os videozinhos lá de a menina fazendo uma preparação, ou TikTok. Hoje tem sido uma ferramenta para que a gente utilize, por exemplo, como a influência, né? Tecnologia de alimentos, que vai o quê? Gerar essa autonomia, comer e preparar os alimentos que vão nos remeter à necessidade biológica, prazer, socialização e expressão da cultura. Então, quando a gente trabalha com todo esse contexto, dentro da sala de aula, a gente tem uma potencialidade para ser explorada. Pode passar. Né? Outra coisa importante aqui, ó, olha quantas, né, a educação alimentar e nutricional como campo de conhecimento, com prática contínua e permanente. Isso tudo a gente pode cada vez mais, ó, tradicional científica, campo de disputa, interesses privados em jogos, né, a questão das interações de significados, a gente pode cada vez mais usar isso no dia a dia da sala de aula. Pode passar, gente. Né? E aí os princípios, né, como eu já tinha colocado, tá? Então aqui, ó, principalmente aqui é muito bacana, por exemplo, a gente pode pedir para a criança pesquisar dentro da casa dela, fazer uma pesquisa com a família. Como que é a alimentação? Qual que era o alimento que ele mais gostava? Perguntar para a avó, por exemplo, como eu já coloquei, a minha mãe era nordestina, e quando a gente ia para lá pequena, qual que era o prato que minha avó esperava a gente? Bode, alguém já comeu? Bode, né? Buchada de bode. Morro de curiosidade. Oi, Norma. Eu tenho muita curiosidade, mas ainda não. Então, é legal e assim, aberto, prova. Eu não gosto do cheiro, por exemplo. E quando eu era pequena, que eu chegava lá, era o prato iguaria, né? Era aquele prato, assim, para receber as pessoas que estavam chegando. E para mim aquilo era um horror. Eu não entendia. Claro que hoje eu tenho uma outra visão disso. Mas olha que legal valorizar isso, por exemplo. Eu chego contando que eu gosto do bode, né? Buchada. Aí o outro lá tira sarro. Ah, que horror, ela gosta de buchada, credo. Aí já deu uma discussão em sala de aula. Se você, como professora, você fala, mas você não gosta, mas você já provou? De onde nasceu? Aí você já pode ir lá buscar a história da buchada, né? Quais os alimentos, quais os ingredientes dessa buchada? Ela tem todo um processo, como que eu vou colocar? Ele é até cultural para se fazer essa buchada, né? Ele tem toda uma história de costurar, de fazer, de temperar, de cozinhar, depois cozinhar no bucho do bode, as carnes, enfim. A gente tem um espaço enorme para ser explorado. E aí vamos fazer um livro, vamos ver o que mais apareceu e fazer essa discussão para ver como a alimentação também mudou, né? Será que não fazendo as buchadas do mesmo jeito que faziam naquela época? Enfim, a gente pode estar aprofundando isso, né? E aí, por exemplo, a criança, eu tenho uma sobrinha que está com 9 anos, vira e mexe ainda, posso fazer uma entrevista com você? E aí, de repente, o objeto dessa entrevista pode ser alimento. E aí eu pergunto, mas meu avô era da roça. Poxa, ele plantava? Como que ele plantava milho naquela época? Tinha agrotóxico, não tinha? Usa adubo? Que tipo de adubo? Enfim, dá para a gente explorar bastante. Pode passar? Né? Outra questão, ó. Então eu vou entrar até agora, para a gente até poder fazer um pouquinho da experiência de vocês. Né? Métodos didáticos e estratégia pedagógica. Pode passar. Aqui. Primeiro, né, quando a gente pensa em fazer uma atividade educativa, a gente pensa em algumas etapas. Então, por exemplo, diagnóstico da situação, planejamento, motivação e sensibilização para que o aluno se envolva naquela questão, determinação da metodologia, avaliação, né, porque a avaliação também é importante para a gente, não a avaliação só, né, no intuito de dar uma nota, mas de conhecer, de entender como que está se dando todo esse processo, né, todo o ritual, tá? Ação, execução, e aí, novamente, a gente reavaliar esse processo. Por quê? Para entender que o processo educativo, ele vai e volta o tempo todo, não tem um modelo só. Às vezes eu penso numa proposta pedagógica para uma turma, para outra ela acaba não acontecendo, mas é importante a gente pensar. Então, por exemplo, nessa discussão que eu falei da buchada, né? E um deu risada do outro, já é um diagnóstico, que você percebeu que metade da sala não conhece. Vamos entender o que é isso? Né? Qual o papel? Será que ele é importante economicamente? Por exemplo, na região do Nordeste, criar bode é econômico?
gera renda, né? E aí, qual a situação da região, por exemplo? É mais seca, não é? Então, a gente pode começar a discutir isso, entender que são processos, são rituais, para que a gente chegue no produto final, por exemplo. Pode passar, né? E aí eu trago, por exemplo, um exemplo bem prático da questão nutricional, né, na introdução alimentar, a complementar, porque até 2 anos ela é complementar, a alimentação maior, a fonte é sempre a maior, é a do leite, né? E os alimentos, por quê? Porque a gente chama de complementar, porque é um momento que ele está conhecendo, que ele está experimentando. Então, deixar a criança brincar com o alimento, textura, temperatura, vai gerar o quê? Descoberta. Então, olha o menininho aqui comendo né, o abacate, olha aqui mexendo com a água. A água é alimento, né? É essencial para a nossa vida, em todos os contextos, né? Aqui tem outro menininho super feliz que ele está com o alimento na mão. Quem tem filho sabe, a primeira coisa que a criança pega e faz o quê? Levar para a boca. É uma questão de oralidade. Ela se familiarizar com isso. A criança se sujar mesmo. E aí, por exemplo, a gente tem cortes específicos para que a criança não engasgue, né? Então, a cenoura em palito, pera, a uva, geralmente a gente corta em 4 pedacinhos, que é para não causar nenhuma expulsão, mas aqui o alimento pode ser uma ferramenta. E eu percebo, pode passar, Denise, por favor? Não, então volto. Vou voltar lá com a criança, ainda as menores. Eu percebo, por exemplo, muita resistência com criança dentro de berçário, com a alimentação. Então, a professora brinca com a tinta, mas não brinca com o alimento, porque o alimento não pode sujar. Por que não a criança vivenciar isso? Antigamente, por exemplo, não se discutia introduzir o ovo antes dos 6 meses, aliás, antes de 1 ano. Hoje, as orientações é que já ofereça o ovo inteiro logo no primeiro momento, logo após os 6 meses. Por quê? Porque quanto mais cedo a criança tem acesso a uma alimentação mais variada, menor o risco de alergia e menor o risco dessa ser seletiva quando maiorzinha. Tá? Então, a gente usar isso como estratégia pedagógica. Por exemplo, 3 horas da tarde, a criança tomou um leitinho lá e vai brincar com o massinho. Né? Por que não brincar com o alimento? Por que não brincar com a textura do alimento? Por que não brincar com a temperatura do alimento? Por exemplo, como estratégia pedagógica para ele já ir se familiarizando e aquilo sendo algo fundamental para que ele lá na frente se conheça, né? Vou dar um exemplo do meu. O meu não pode vestir aquele fala, mãe, eu quero pitaia. Eu demorei para entender que a chia parece a semente da pitaia. E ele gosta de pitaia. Porque ele teve a oportunidade de conhecer a pitaia, de provar a pitaia. Por exemplo, ele fala assim, mãe, eu já queria tanto um suco rosa, na verdade é o suco de pitaia, porque ela tem uma pigmentação muito forte, e aí dá para a gente explorar isso no dia a dia. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esse slide, para a gente perder um pouco o medo de trabalhar com esse grupo aqui, ó. Ele é fundamental, e é nessa fase e a gente vai construir ainda mais uma base sólida para uma alimentação saudável. Pode passar, por favor, Vinícius. Né? Vi. Opa, obrigada. Outra estratégia, por exemplo, é projeto Horta nas escolas oficinas. Então, de novo, sustentabilidade do meio ambiente, a questão da matemática, da língua portuguesa, das ciências, da história, entre outras. Né? A questão da redução do lixo. E aí eu vou aumentando a complexidade dessa horta de acordo com a minha faixa etária. Então, quando eles são pequenininhos, eu levo ele para conhecer a horta, para colocar a mão na terra, assim, ajudar a plantar, ajudar a colher. Conforme eles vão aumentando, eu já vou pensando aqui de forma matemática, será que eu deixo tudo junto? Qual o espaço que eu tenho que dar entre uma semente ou uma muda e outra? 10 centímetros, ele já vai lá medir. Então, se eu dou um espaço de 10 centímetros, qual o tamanho daquele meu canteiro, por exemplo? Eu posso trabalhar a questão da língua portuguesa, ele relatar, fazer um relatório da horta. Eu posso deixar, se eu tiver que fazer irrigação todo dia, eu deixo uma sala responsável, ou eu deixo um aluno responsável por aquela irrigação e ele vai ter que fazer um relatório, como ele fez, estimulando a escrita dele. E aí eu vou aumentando esse grau de complexidade.
E aí eu deixo como sugestão, quem tiver interesse, a Embrapa tem um curso de gestão de hortas pedagógicas, tá? É um curso gratuito, é um curso acho que tem 20 horas, e ele é bem rico, ele tem bastante vídeo, ele vai dando dicas até da produção, de como preparar a terra. Se eu quiser usar alternativas, eu não tenho espaço para uma horta, mas eu posso improvisar, ó, pensar. E aí eu já penso o quê? Em reciclagem, eu já estou reduzindo menos lixo, eu estou trabalhando a questão da biologia mesmo, do ciclo, né? A semente brotou, vai se desenvolver, vai ter o famoso feijão, né? Que a gente plantava num copinho de café. Por que a gente não pode plantar aqui? Né? Eu posso, inclusive, a Norma deve lembrar, né? Às vezes a gente plantava o feijão no algodão, um colocava água e o outro não, um na terra, para a gente perceber em qual meio que ele tinha mais chance de crescer, desenvolver, e a água é importante. Assim. Olha quanta coisa dá para a gente trabalhar aqui. E aí dá para levar para casa. Por exemplo, na hora que começar a brotar, ele leva de presente para casa, ou ele vai ficar responsável em casa uma semana. Ele tem que retornar. Puxa, morreu. Vou condená-lo? Não, mas eu vou trabalhar essa questão. Poxa, sua plantinha morreu, o que você acha que aconteceu? Faltou água? Isso é importante. Então, olha quantas coisas eu consigo trazer esse aluno e potencializar a família dentro desse processo. Pode passar. Né? Como lá com as crianças também. Então, a mesma coisa, se eu trabalho com a criança, o poder pegar na mão, eu vou falar com a família, vou incentivar a família a usar as mesmas estratégias para potencializar esse recurso. Outra ideia, como proposta pedagógica, por exemplo, receitas de família. Você chega no final do ano, ou Dia das Mães, por exemplo, ou Páscoa, vamos pegar o exemplo da Páscoa, né? A gente sabe que o peixe predomina por uma questão cultural, mas eu posso pedir para que ele traga uma receita significativa. Ele vai lá no núcleo familiar dele, o que você lembra, por exemplo, na Páscoa? Eu lembro que a minha mãe fazia uma delícia de abacaxi. Opa, nossa, como que era essa delícia de abacaxi? Ah, ela para não ter muito chocolate, ela resolvia fazer um outro, né, doce. Ah, então pega com a sua mãe a receita, aí já vai ter que escrever a receita. E vai ter que pensar em unidade, né? Se é dezena, se é quilo, se é miligramas, vai ter que pensar em volume. 1 litro, 200 ml. Ele vai ter que pensar, por exemplo, eu posso trabalhar a parte gramatical, eu posso trabalhar, é uma coisa que eu sempre trabalhava com meus alunos, é assim, o quilo, né? Ah, eu quero 300 gramas. 300 gramas? Você quer grama? Ai, professora, mas ó, vem do quilo, então eu quero 300 gramas. Então você vai trabalhando toda essa questão, trabalha a questão do preço. Vamos calcular quanto está essa receita? Quanto que dá? Quanto está um abacaxi? R$ 6. Ah, mas só vai meio abacaxi, então a receita já tem pó de abacaxi R$ 3. Então, olha quanta potencialidade. E aí, cada criança traz a sua receita. E aí eu monto um livrinho de receitas daquela turma. E aí todo mundo vai ter a receita do amigo. E aí ele pode contar histórias daquela receita também. Eu posso acrescentar. Hoje está muito comum as crianças virarem pequenos escritores, né? Eles escrevem livros na escola. Eu posso criar o livro de receitas de cada um e cada um fazer um conto, contar a história daquela receita. Ah, porque minha mãe falava que tinha muito chocolate, então ela inventou a receita da delícia de abacaxi, e aí a gente vai lá e quebra o chocolatezinho em cima, e aí ele vai contando, e ele pode dar uma narrativa, ele pode criar uma história em cima da receita do doce de abacaxi, e aí eu posso, no final naquela semana, por exemplo, da Páscoa, cada criança leva o livrinho de receita daquela escola. Eu posso fazer uma feira de ciências com esse livro de receitas, por exemplo, né? Eu posso pensar em receitas novas, experimentos. Eu tenho 30 alunos na sala. Eu posso escolher 3 receitas que eu quero fazer num laboratório, por exemplo. Então, a sala vota nas 3 receitas que eles querem preparar, e aí, nessa que ele prepara, ele tira foto, ele vê peso, ele vê se a receita deu errado, vamos refazer, onde será que eu errei? E aí ele vai trabalhando todos esses contextos, ele vai tendo vivência, e ele também vai aprendendo sobre autocuidado, né? E aí eu tenho, por exemplo, um outro recurso pedagógico, o cardápio. O cardápio da escola hoje vai ter servido feijão preto. Nossa, feijão preto é feijoada, professora? Não, não tem feijoada. O que vai na feijoada?
discute a história da feijoada. E aí então, mas não é feijão preto, mas eu achava que era feijoada. E aí discute por que a gente tem o hábito de comer feijão carioca e não preto, mas em preto também. Será que o preto tem frente? O que é melhor, o preto ou o carioca? Qual que tem mais fibra? Qual que tem mais caldo? Então, olha quantas coisas a gente pode construir dentro dessa temática do cardápio, né? E aí discutir o que gosta do cardápio, o que não gosta, o que é que tenha com maior frequência, a distribuição, os intervalos de uma refeição e outra. E aí, de novo, eu vou aumentando eu vou aumentando a complexidade dessas tarefas de acordo com a faixa etária. Pode passar. Até aqui tudo bem? Alguém quer contribuir? Alguém já fez livro de receita? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Outra coisa que é importante, ó, visita feiras livres, supermercados, hortas comunitárias. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, olha que estratégia interessante, né? Como que eu sei qual a melhor fruta? Quem sabe escolher fruta aqui direito? Tem hora que eu erro. Às vezes eu comprei umas mexericas, achei que estava tudo bonitinho. Quando eu fui abrir, eu não apertei na parte de baixo, estava tudo amolecida. E aí levar a criança para escolher fruta. Né? E aí a menina aqui do mercado, imagina a felicidade dessa atendente do mercado também, ao receber as crianças, e ela está orientando como escolher a melhor fruta, como, né, armazenar essa fruta de forma mais adequada, como higienizar essa fruta, como preparar essa fruta, de que forma que eu posso estar comendo essa fruta. Eu posso combinar com uma outra fruta, eu posso preparar uma alimentação, posso fazer um bolo de banana, eu posso transformar essa fruta em outros pratos culinários interessantes. Aqui eu posso trabalhar matemática. Ó, né? Geralmente, na feira, a gente compra uma dúzia de laranja. Na feira não vende por quilo, que nem no mercado. No mercado, você chega lá, R$ 5,99 o quilo. Daí eu posso pegar 1 quilo e ver quantas laranjas eu tenho dentro de 1 quilo, por exemplo. Ou eu quero 6, quero meia dúzia de laranjas, eu quero uma dúzia de laranjas, aqui já consigo trabalhar também a questão das frações, né? Aqui, ó, a criança colocando, indo conhecer uma horta comunitária. Às vezes na escola realmente não tem espaço, eu não tenho a disponibilidade de pensar numa horta em pets, eu não vou conseguir fazer, mas eu posso levar numa horta, caso tenha perto de casa, para ela conhecer, entender esse processo. E aqui aquelas formas que eu falei, né, das preparações, da importância da criança e preparar algum alimento. Poxa, Sheila, mas eu não tenho essa estrutura, eu não tenho uma cozinha que comporte a criança. Mas, por exemplo, a salada precisa de fogo de bancada, eu posso fazer dentro da sala de aula. Eu posso higienizar, sim, dentro da cozinha, né? E aí eu mostrar para a criança que faço de higienização, e ela pode montar a saladinha dela. Então, aqui está ralando, aqui pode estar cortando, aqui está separando as folhas. Então, isso também é uma estratégia pedagógica. Pode passar. E aí eu trouxe essa temática aqui, que é para provocar mesmo, né? A água é uma temática importante na questão da alimentação, ela é fundamental. Preciso de água. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, a chuva para a gente pensar no ciclo, né? A questão dos rios, o quanto a gente tem poluído esse rio, né? Da forma que eu tenho tanto o poder público que não pensa no saneamento, mas o quanto eu estou produzindo desse lixo também, o quão a água é importante para a gente comer, né? Porque sem água não tem produção de alimentos, por exemplo. Né? A questão da seca, né? Da má utilização desse recurso, e a importância que a água é para hidratar, como potencial, como, né, preventivo na promoção da saúde, previne doenças, mas principalmente porque ele ajuda a hidratar o corpo. Então, eu trouxe essa daqui para provocar mesmo. Né? A gente pode, dentro de sala de aula, por exemplo, onde eu tenho água no meu ambiente? Nossa, mas a água que eu tomo vem da torneira, da mesma história da batata. Às vezes a criança não entende esse processo aqui. Não foi discutido que tem a chuva, que tem o ciclo, que essa água para a gente beber não é a mesma água que está lá na rua, ela passou por um processo de tratamento também, que ela tem um custo.
né? Que não são todos que acabam tendo acesso a uma água adequada, uma água de qualidade. Então, olha o quanto a gente provoca. E aí a gente trabalha qual outra temática aqui? O autocuidado. Ele entender a importância de consumir água, de tomar água todos os dias, água potável. Ah, mas eu não tenho água filtrada, o que eu posso fazer? Fervo a água. Então, existem estratégias, e aí a gente pensa como recurso hídrico. Tudo bem? Sugestões aqui? Norma, não sei se o Lucas está aqui ainda. Tem mais algum biólogo no grupo? Quanto a gente dá para aproveitar essa temática, né? Ok, pode passar, Vinícius. Né? Um outro desafio está aqui, ó. Não sei se todos que estão aqui no grupo já dão aula, já trabalharam com essa questão da educação inclusiva, né? A gente tem um grande problema aqui que hoje, eu vi que teve, eu não sei se vai ter amanhã, acho que é amanhã, vai ter uma discussão sobre o aumento da prevalência, do crescimento das crianças com TEA, autistas, né? As crianças autistas na educação básica, principalmente da educação, por conta da educação inclusiva, e como que a gente trabalha essa questão? Porque se a criança que não tem nenhum problema, ela tem as suas preferências também, ela se torna, em alguns momentos, seletivas, ela não gosta, mas aqui tem uma questão fisiológica. Muitas crianças autistas, não é que elas não querem, ela não gosta de mamão, realmente aquela textura incomoda. Aquela textura, de alguma forma, não a deixa confortável, e por isso que ela rejeita o alimento. Né? Às vezes a cor é uma questão, de novo, fisiológica, de sentir, de entender aquele alimento. Então, quanto que eu posso contribuir para uma alimentação saudável para esse grupo aqui também? O que eu vejo, por exemplo, crianças seletivas, né, por conta de um transtorno, de uma doença, né, são crianças que muitas vezes a mãe, por aquela angústia dela não comer, o que a mãe faz? Ela oferta aquilo que ele aceitou de primeiro. Então, por exemplo, eu vejo crianças que acabam fazendo acompanhamento dentro da clínica, indo para terapia com aquele pacotão de salgadinho. E não é nem o Ruffles, é aqueles mais baratinhos, Norma. Tem ainda mais gordura, que tem um teor ainda mais de sódio. E aí, qual que é a minha preocupação? São crianças que vão crescer, né? Oi, você quer falar, Norma? É triste, né? A gente entra num ciclo, né? Essas coisas elas são mais baratas e aí é mais sal, é mais açúcar, é mais gordura, né? E eu vejo as mães, é óbvio, as mães não fazem por mal, né? É por falta de informação mesmo, né? Exatamente. E pensa na angústia, né? Não sei se você tem filho, Norma, mas tem dia que a criança não quer comer. E aí você fica, meu Deus, a criança não vai comer hoje, não é assim? Sim. E às vezes naquela angústia, você fala, já que ela comeu um chocolate, tá bom, né? Pelo menos não ficou sem comer. Sim. E criança que não tem nenhum problema neurológico, já dá uma manipulada na gente, por exemplo. Eu não quero hoje, eu não quero hoje, não sei o quê. E aí tem hora que desgasta, você fala, tá bom, não quer comer? Então come o que você quer e acabou. Porque você está tão cansada também. Agora, imagina uma mãe que tem uma criança neurodiversa, com todas as suas limitações. Geralmente, a gente tem um abandono muito grande dessas mães, abandono afetivo mesmo, do companheiro. Às vezes o companheiro vai embora, a própria família não entende todo esse contexto, e aí ela não tem essa informação mesmo. E quando essa informação chega também, ela chega daquela forma de, poxa, mas fruta é muito mais caro. E não é só que chega mais caro, às vezes ela mora numa região vulnerável que não tem feira livre também, e aí a fruta vai ficar mais cara. Um pacotinho desses salgadinhos mais barato, você paga R$1 aquele pacotão. Você vai comprar uma fruta, tá caro, né? Comparado com esse pacotão, entendeu? E aí, o que você faz? O que tem de alternativa? Né? É isso, oferecer. E aí a criança, por ter já essa seletividade, muitas vezes ela tem aquele paladar um pouco mais aguçado, e aí o alimento industrializado tem potencializa, o gosto ele é muito mais forte, pegou. É esse que ele vai entender
que para ele é importante. E para tirar esse hábito depois do refrigerante, do salgadinho, né? E aí eu estava comentando até com a minha irmã, a preocupação é essa, porque hoje, ela até falou que o menino, ele tem Down e é autista, porque ele é enorme, já é um menino grande, só com invertida. Ou seja, a tendência dessa criança se tornar uma criança obesa, com todas essas outras questões, é enorme. E aí, dentro da obesidade, o que vem junto? As doenças crônicas. Então, pode se tornar uma criança diabética lá na frente, ou um adolescente diabético, por conta dessa falta de informação até da mãe, né? Então, é isso que a gente tem que começar a discutir. E aí, por isso que a escola também tem esse papel, principalmente nessa questão da criança e da educação inclusiva. Porque também tem aquela, né? Meu filho já tem uma deficiência, eu não vou deixar ele comer o que ele quer? Não vou trabalhar essa temática com ele? Então, é muito difícil. Então, a gente está realmente num... Hoje, na discussão lá que a gente teve lá no Comucan, a gente chegou à conclusão. A gente avançou muito na questão alimentar, mas não consegue avançar na prática, os conceitos, a alimentação. Por exemplo, vocês já viram que tanto o Burger King quanto o McDonald's já lançaram o lanche vegetal, né? É bem essa risada mesmo, Norma. Que mentira, né? Né? Tá enganando quem? Ai, meu Deus. Não... E tem uma legião que está consumindo, porque ele só cresce esse mercado. E é um ultraprocessado. Por quê? Como que eu vou pegar uma carne de soja e vou deixar com um gosto de churrasco? Sim. Eu tive que colocar algum aditivo, alguma essência, cheiro, alguma coisa para potencializar o interesse daquele alimento. Então, assim, a gente tem que começar a ficar atento, né? Uma vez o Burger King fez uma propaganda dizendo que ali tinha comida de verdade. Ele pegou o hambúrguer dele e deixou guardado para ver se estragava. Estragou em 5 dias. O do Mac estraga, demora um pouquinho mais para estragar. Mas 5 dias para estragar um alimento? Alguma coisa tem, né? Sim. Então, é essa discussão que a gente tem que fazer e essa discussão que a gente tem que ampliar, principalmente nesse grupo que fica tão vulnerável e tão exposto a tudo isso. Pode passar, Vinícius. Mas é bem essa sua risada mesmo, Rony. Planta, né? Planta. E aí, eu deixo como sugestão esses 2 livros aqui para vocês, eu posso depois encaminhar. É Promovendo um Ambiente Escolar e Saudável do IDEC. Eu tenho provocado muito o IDEC, que é o Instituto de Defesa, né, do Consumidor. Eu tenho provocado muito para a gente começar a ter esse olhar dentro da alimentação, dentro da escola particular, porque é uma relação de consumo. Se eu matriculo a criança na escola particular e ela oferece alimentos, ela está oferecendo algo que também não é de graça, com certeza ela está cobrando. Ou ela cobra separado, uma mensalidade, ou está embutido dentro da mensalidade daquela criança. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir essa questão da alimentação saudável também dentro da escola particular. Porque é onde a gente tem mais problema, porque dentro do PNAE, dentro da escola pública, ele é obrigado a seguir as normas, senão ele não recebe verba e não recebe alimento, por exemplo, né? E aí eu quis trazer essa provocação do quanto a gente pega esse PNAE e transforma em prática educativa. Então, bastante recurso. Imagina a privada, como que a gente faz na escola particular? Às vezes eu me deparo com isso, a diretora quer que assine o cardápio, porque se a mãe vê que tem uma nutricionista assinando, é lá que eu vou colocar, mas isso não quer dizer que realmente tenha um trabalho bacana, né? Eu vejo, por exemplo, o meu está numa escola particular por uma questão de horário. Eu não consigo chegar no horário de pegar ele na pública. Mas tem um problema, por exemplo, ele nunca comeu danoninho. Ele chega, mãe, um dia você compra um Danone rosa? Aí eu falo, mas onde você viu um Danone rosa? Aí a minha amiga Analice leva, porque a mãe não quer que ela coma a alimentação da escola, como ela gosta de danoninho, ela manda danoninho, aí ela manda logo 2 danoninhos, mas que tem um alto teor de açúcar, por exemplo. E a mãe da Analice, o que a mãe da Analice é? Dentista. Eu fico, meu Deus, tá vendo como falta informação? Então, não tem a ver só com a questão da escolaridade ou da questão da renda, né? Tem acesso à informação de qualidade, não tem. Então, eu até falei para a escola, olha, tem que começar a divulgar,
fazer um trabalho, por exemplo, na reunião de pais e mestres, 5 minutinhos da reunião para falar sobre uma dica de alimentação saudável, por exemplo. Pode fazer uma salada de frutas, mas cada criança leva a sua fruta preferida. Ajuda a criança a descascar, ajuda a criança a cortar, ajuda a criança a fazer a saladinha de fruta, ela vai comer junto. Então, existem formas, mas o que a gente quer é que regulamente mesmo a questão da alimentação, né, dentro da escola particular. Tem um marco de referência da educação alimentar e nutricional também, voltado para as políticas públicas, então aqui tem bastante dica, bastante planos de aula para que vocês possam usar no dia a dia, né? E aqui, será, Vinícius, que você consegue soltar esse vídeo para mim? É um vídeo de 1 minutinho só. Por favor, vamos ver. Acho que não vai, né? Ele não tá indo pro... Não, tá bom. Fica como dica para vocês, quem quiser aprofundar um pouco mais nessa questão da educação alimentar, de técnicas, de práticas, procurem o Programa de Alimentação Escolar do município de São Paulo, né, de CODAI. Que ele ia falar um videozinho de 1 minutinho, deixa eu ver se eu consigo, não, acho que eu não ia colocar para o Vinícius lá, não, deixa eu voltar aqui. Voltei. Por quê? Lá ele tem dicas muito importantes. Por exemplo, quem quer trabalhar com criança lá dentro do berçário, ele tem um material orientativo de como fazer os cortes para evitar engasgo, para potencializar a pega da criança, né? E a gente tem que aprender a confiar em criança, né? Sabe? Claro, olhando, mas ela pega uma laranja, por exemplo, ela enfia toda na boca. Ela quer sentir, ela quer experimentar, e aí você vai monitorando e ela tem o seu limite, aquele tem um reflexo, chama reflexo de Gaga. Você coloca o alimento a primeira vez na boca da criança, ela cospe. Não é que ela cospe, é um reflexo. Ela não conhece, ela não sabe, né, deglutir, ela não sabe mastigar ainda. Então, nesse site aqui, vocês vão encontrar muito material bacana, muito material enriquecedor, né? Eu não quis trazer nada pronto, quis trazer só dicas para vocês pensarem, até porque cada um tem uma realidade em sala de aula. Por exemplo, não sei se quem dá aula para criança, tem alguém que dá aula para criança nesse grupo aqui ou não? Mas forma professores, por exemplo? Não Eu sei. formo. Oi, Norma. Fala. Norma, você dá aula para criança? Não, eu formo professores. Ótimo, você forma professores, né? Então, olha o que dá para você trabalhar em sala de aula para potencializar, para provocar esse futuro professor tendo um olhar dentro de sala de aula diferenciada, até porque ele vai aproximar o dia a dia da criança, né? Paulo Freire já dizia muito essa questão do contexto, da importância do contexto. Esses dias eu não sei, eu já estou bem novinho, esses dias eu estavam fazendo homenagem a Caminho Suave, não sei se alguém lembra dessa cartilha. Muita gente foi alfabetizada dessa forma na década de 80, 90, aquela coisa do BA com BE, com BI, com BA, BEB, BOBU, né? E hoje a gente já traz uma outra metodologia de alfabetização. Hoje a gente traz a coisa do significado, da prática, de colocar nome em tudo, da criança contextualizando, de ele entender o significado. Então, o alimento pode ser também uma estratégia dessa forma, né? Qual fruta que você mais gosta? Vamos aprender a escrever? Qual que é a letra da banana? É B. Como que faz a letra? Como que faz o B? E assim por diante. Então, formar o professor também de forma crítica e como ele tem no olhar para a alimentação como política pública também é fundamental. Tá bom? Pode passar mais uma? Né? E aí eu coloco, então, aqui, para fechar, que a escola promotora de saúde, ela é transformadora em todas as suas etapas. Né? Eu lembro uma vez, dando uma aula também para professores, uma professora me provocou, mas quis me provocar assim, até de forma agressiva. Eu fui falar da importância da gente oferecer alimentos variados, né? Então, o pêssego, talvez a merenda escolar não consiga fornecer pêssego por conta do custo do pêssego. Mas por que não pensar numa atividade pedagógica e pedir para a escola comprar pêssego só para aquela atividade para a criança conhecer a textura, o sabor, né? Entender o corte, enfim. E aí, dando uma palestra assim,
um professor me provocou e ele falou assim, mas a criança nunca mais vai ver pêssego na vida. Por que eu tenho que ensinar ela a comer pêssego? E aí eu falei para ele, mas por que a gente tem que ensinar, então, geografia, que existe em outros países, além do Brasil? Por que eu tenho que mostrar que existem outras culturas? Por que eu tenho que privá-lo de uma coisa, de um conhecimento, de um contato com algo novo? Então eu vou ficar muito limitado, né? Eu pego uma pessoa muito vulnerável, que eu não vou poder explorar e que não vai ter feira livre para ir visitar, por exemplo. Eu não posso criar uma feira livre dentro da escola. Vou ter todos os itens de uma feira livre? Eu não vou. Talvez eu tenha laranja, mas aquilo que a própria alimentação escolar já tenha. Mas eu vou potencializar isso. Eu vou pensar numa forma, eu vou pedir para cada criança pegar meia dúzia de laranjas, o que é uma dúzia de banana. Enfim, eu vou fazer com que ele experimente. Então é isso, a escola tem esse papel. Ela tem que fazer com que ele voe, né? Ele viaje nas suas experiências, se contextualize e pensar que comer também é um ato político. A gente precisa de política pública para a gente ter esse direito garantido, como a alimentação mais adequada e mais saudável. Pode passar. E aqui eu deixo, né, uma mensagem: temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. As pessoas querem ser iguais, mas querem respeitadas suas diferenças. E aí, comida de verdade no campo e na cidade, né? Principalmente dentro desse contexto da escola, tá? E aí, agradecer, deixar meus contatos, e quem quiser esse material pode entrar em contato comigo. Eu não sei, Vinícius, se tem um canal para a gente disponibilizar o material, ou o pessoal entra em contato comigo, eu disponibilizo todo o material que eu usei para montar a aula. Eu tenho todos em PDF, eu posso estar compartilhando com vocês e ficar à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, compartilhar qualquer experiência. Tá bom? Obrigada. Se alguém quer contar alguma experiência que já teve com a questão da alimentação em sala de aula. Então, até onde eu sei, esse vídeo vai ser publicado amanhã, o workshop, no YouTube. Então, em todos os casos, o pessoal consegue entrar em contato com o seu WhatsApp, com o e-mail, quem se interessar, né, consegue entrar em contato com você e você passa pro pessoal. Acho que é melhor. Não, pode ser, estou à disposição, tá bom? Quem quer Vou parar a transmissão, tá? A apresentação. Obrigada. Imagina. Alguém quer compartilhar alguma experiência? Sheila, eu quero agradecer, foi maravilhosa a sua apresentação, os temas que você trouxe, e eu fiquei feliz porque eu acho que eu estou bem antenada, digamos assim. Que bom. E essa semana está tendo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o evento aberto para a sociedade, né, de uma forma geral, enfim. E aí eu trabalho com probióticos, com alimentação e tal. E aí a gente faz meu trabalho é de extensão, né? E aí a gente tem uma atividade onde a gente monta um varal cheio de embalagens. E aí a gente compra desde fandangos. Eu encontrei um Ruffles sabor hot dog, miojo, costela barbecue. E aí tem feijão, a gente leva banana, enfim. E aí é justamente para discutir o que é in natura, ultraprocessado. E aí tem mucilon, tem cremogema, a gente leva H2O, enfim. E aí você vê exatamente, aí a gente ensina os alunos a lerem rótulos. E aí, exatamente o que você falou, né? Essa coisa que agora tem lá, né? Aquela indicaçãozinha de que o alimento é rico em açúcar, as pessoas não sabem disso. Vários descobriram o significado de um T, que é aquele T que tem lá no biscoito. Então, as pessoas realmente não sabem, né? Ver os rótulos. E aí, as pessoas hoje descobriram que a cremogema tinha muito açúcar, né? Que o mucilon tinha muito açúcar. E aí
E aí as pessoas dão cremogema, dão mucilon para as crianças, onde as pessoas, né, onde tem uma série de campanhas para a gente não dar açúcar para as crianças no primeiro ano de vida. E aí tem toda a história da programação metabólica, e aí tem vários ciclos que a gente vai entrando, então falta toda uma educação. E aí, quando eu via na programação, né, falando de educação alimentar, eu falei, meu Deus, né, tá na hora, então, né? Porque tem uma série de pesquisas, uma série de trabalhos falando, você precisa amamentar a criança exclusivamente com leite materno nos primeiros 6 meses, mas aí foi como você falou, mas não tem política pública para manter a mulher em casa, né? Enfim, não é para dar açúcar para a criança, mas não tem nenhum tipo de política pública para apoiar esse tipo de conduta, né? Então, a gente precisa se mobilizar em algum sentido, né? Ou levando educação para a escola. Aí você vê, os jovens não sabem, e são jovens, né? São pessoas. Aí tinha uma menina, 20 anos, falando: eu estou bebendo, era limoneto, porque eu acho que é mais saudável, né? E aí descobrindo, lendo era só ler o rótulo, né? Então, a gente realmente precisa urgentemente entrar nas escolas e ensinar, eu não sei, fazer as hortas, levar as crianças para a cozinha, eu não sei se dá, né? Para levar as crianças para a cozinha, tem todo um afeto, né? A gente come afeto, né? Então, eu achei ótima essa iniciativa e aí, quando você apresentou toda né, vários projetos, né, vários recursos pedagógicos, eu achei excelente e eu estou tentando fazer isso e eu vejo, óbvio, né, não é uma iniciativa minha, várias outras pessoas fazendo também, sabe? E pretendo te procurar, por favor. porque eu tenho uma aluna que é nutricionista, né? Então, óbvio, né, eu tenho várias ideias, mas também não sei se aquela... a gente, por exemplo, pega aquele Guaravita, né? E aí eu boto os alunos para pesarem o açúcar, né? Olha quanto açúcar tem no Guaravita, para eles se chocarem, né? Mas às vezes a gente precisa realmente, quando vai escrever um projeto, de uma nutricionista, né, dentro do grupo, já que não é a área de atuação da gente. Não, pode contar comigo. Mas parabéns e adorei tudo que eu... Obrigada, Nora. E eu vou até te dar uma dica: registra tudo. Sim. E publica. Eu acho que é aquilo que eu te falei, essa professora, eu não sei se conhece o C10 aí da Unifesp, e o pessoal até discute muito essa questão de quanto a gente não relata nossas experiências, né? Relatar essas experiências, essa prática, quanto a construção de tudo isso que você tem contado, a um varal, né? E um varal é um recurso pedagógico que é baixo custo. Sim. Basta. Né? Então, começar a relatar até para estimular outras pessoas a terem iniciativas. E quando eu pensei nessa questão, não é para ficar uma coisa que não tem que ficar só numa atividade de nutricionista. Acho que é responsabilidade de todos nós discutir essa temática. Sim. Né? Porque senão a gente não vai mudar esse contexto nunca. Tem toda uma indústria de alimentos contra... Quando você falou também, né, dá para dar aula de matemática junto com, né, por exemplo, coloca 1/4 da laranja com 1/4 de não sei o quê, né? E aí, junto com isso, lixo que não é lixo, vai jogar a casca de laranja fora, né? Dá para fazer alguma coisa? Então, dá para juntar, né, a tal da interdisciplinaridade que as pessoas tanto querem usar, né? Então dá para fazer muita coisa, assim. Tanto que fala, né? Tanto que, você falando do varal, eu já pensei na produção do lixo, né? Porque o varal ultraprocessado produz muito mais lixo do que o varal in natura. Com certeza. Tanto que eu falei, né? Porque no ano passado, já é o 3º ano que a gente faz essa oficina, e o pessoal jogou fora, né, no final.
E aí, esse ano eu falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém joga nada fora, porque não dá para ficar procurando. E, por exemplo, esse Ruffles sabor hot dog tava lá, edição limitada, sabe? E aí eu falei, gente, isso é um achado, não pode jogar fora. Não pode mesmo, né? Aí era um biscoitinho lá, bem rico em sal, integral, sabe? Tem fandangos integral, Então. sabe? Umas coisas bem, bem interessantes. E para Tipo quem McDonald's vegano, sabe? E aí a mãe olha e fala, pô, mas é integral, né? Entre o salgadinho integral e um que não é integral, eu dou o integral. E é mais caro muitas vezes, né? Sim, e aí entra o que eu falei, né? De ter um lado muito triste aí, né? Porque a gente que é mãe, ninguém compra, ninguém dá nada para o filho com o objetivo de fazer mal a ele, né? Então, as pessoas compram o tal do torcida, né? Uma aluna minha hoje falou que tem o tal de Batatitos, Nossa, que é bem baratinho. Então, você dá o Batatitos para o seu filho realmente com o intuito de alimentar o seu filho, né? Não é por mal, né? E aí é realmente a informação, né? Não é? E eu brinco, sabe o Felipe Neto? Eu brinco que ele tinha que ser interditado. Porque o que ele desperdiça de alimento, o que ele faz propaganda do alimento ultraprocessado, né? Sim. E a criança olha aquilo e fala, eu quero. Sim, a propaganda é muito forte. O poder da propaganda é... Por isso é importante você documentar. E uma outra questão que você colocou, né, a questão da amamentação, e o quanto é importante discutir que não é uma responsabilidade só da mãe, né? Também. Sim. Né? O papel, o homem, a família tem algo importante nesse contexto. Sim, aí tem a programação metabólica, a alimentação da mãe, né? Uma série de coisas. E aí você precisa de propagandas sérias, de política pública sérias, né? É a questão do probiótico, né? Se uma mãe consome probiótico adequado no processo de amamentação, a criança está uma flora intestinal muito melhor, uma microbiótica muito melhor do que uma criança que recebe só fórmula, por exemplo. Sim. Né? E fora que amamentar não é tarefa fácil, né? Não. Olha, para quem eu amamentei, eu achei que vou tirar de letra, sofri horrores. E aí, quem não tem esse recurso, desiste. Porque a indústria fala, a fórmula está aqui, igual o leite materno. Você fala, já que eu tenho leite materno em pó, por que eu estou sofrendo, né? Ele não entende toda essa programação metabólica, quanto isso é importante também. Sim, e ainda tem já vou terminar, mas ainda tem o fator vó, né? Quando você falou dos cortes, do brincar com a comida, eu lembrei da minha sogra, que tem ali uma coisa de não deixa, vai engasgar, vai morrer, né? Os disruptores endócrinos, não, eu criei 4 filhos, assim, né? Você, mãe de primeira viagem, sou eu que sei de tudo, então... E é né? nora, e é nora. Por mais que se dê bem, é nora. Tem toda uma tensão familiar ali também, né? Tem muitas coisas em volta, assim, mas... Não, por isso é um campo rico, mas aí por isso que aquilo que eu, né, falei, a gente já avançou tanto, mas ao mesmo tempo está parado no tempo, porque a gente avança na teoria e na prática a gente não consegue. Não, isso, exato. Mas foi um prazer, Sheila. Muito obrigada, viu? E registra tudo e começa a publicar. É Sim. isso que a gente tem que fazer, porque vai virando um documento, vai virando. E aí a sua experiência já serve para a experiência de uma outra loja. Pouco custo o varal. Sim. É uma discussão enorme. Já vou escrever aqui para a FAPERJ. Vamos lá, a gente faz. Tá obrigada, Vinícius. Obrigada. Mais alguém? Edilson, acho que... E agradecer você também, Vinícius. Obrigada por todo o apoio. Imagina, Pro. Tá bom? Então, foi muito bom o workshop. Gostei também. Não, obrigada. E fico à disposição, se vocês precisarem entrar em contato e para uma próxima, né? Até. Deixa eu encerrar a gravação.